Todo mundo tá vendo esse slide aí ou não? Tô vendo. Beleza. Beleza, então vamos lá. Deixa eu ver se realmente é isso. Na verdade, essa aula aqui, deixa eu fazer aqui uma correção. É a aula 6. Aqui no slide está a aula 5, mas era a aula 6. Beleza? Então vamos começar. Seguinte, a nossa aula 6, que é essa aula atual aqui, ela vai falar de aspectos estequiométricos da termoquímica. Beleza? Aí alguém vai falar, professor, o que é estequiométricos? O que é isso? Estequiométricos é um assunto lá da Química 1, do primeiro ano, chamado estequiometria. E ele estabelece as relações entre as quantidades de substâncias nas reações químicas. Por exemplo, para uma reação química acontecer, não é qualquer quantidade de substâncias que irão se misturar. Elas irão se misturar em proporções definidas. E essas proporções elas são estabelecidas através de lei. Lei da proporção múltiplas, lei das proporções constantes. Só que essas proporções elas também se relacionam com o número de mol. Elas se relacionam também com as equações químicas. As equações químicas que vão mostrar essas relações que irão acontecer nas reações químicas. Essas relações que irão acontecer nas reações químicas. Aí alguém fala assim, rapaz, professor, o senhor está viajando aí, eu não entendi nada. Então, vamos mostrar aqui um caso na prática, né? Na prática, a gente tem o H2, que é o hidrogênio, ele reage com 1,5 de gás oxigênio, o O2, tá? A gente tem esse tipo de reação aqui, ó. O gás hidrogênio reage com 1,5 de O2 para formar o quê? Para formar uma molécula de água. Beleza? A química estabelece que a gente tem essa reação, ela tem essas proporções, tá? Você tem o H2 reagindo com meio de O2 para formar uma água. E aí alguém pergunta assim, professor, o que são esses números aqui na frente? Esses números aqui na frente são as relações estequiométricas que existem dentro dessa reação. E essa equação aqui, que ilustra o processo que acontece, a equação química mostra essas relações. Beleza? E como que eu vou interpretar isso, professor? Ó, sempre que você tem uma equação química, esses números que estão aqui na frente, quando não aparece nada, é porque tem um, beleza? E esses números aqui na frente, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. E eles que vão estabelecer a quantidade de cada substância que irá reagir com outra substância. Essa quantidade, essa relação estequiométrica, geralmente é em mol. Então, como que eu vou interpretar aqui essa equação que eu escrevi para vocês na tela aí? Eu vou interpretar assim, eu vou dizer que 1 mol de H2 reagiu com meio mol de O2 para formar 1 mol de água. Beleza? Então, as relações estequiométricas são as relações fornecidas por esses coeficientes estequiométricos que ficam aqui na frente dos símbolos das moléculas ou dos átomos. Vocês conseguiram entender o que eu falei ou não? Sim, deu para entender. Deixa eu ver com os outros. Pessoal, quem foi que não entendeu essa ideia de estequiometria que eu acabei de falar? Vou perguntar individual. Maria Sofia, você entendeu? Perguntar para Nayane Brito se ela entendeu, ela disse que entendeu. Beleza. Mas eu vou explicar de novo, tá? Então, as relações. Beleza aí. É porque eu não sei o nome do Yuka Kamashi, eu acho que é o. Eu não esqueci o nome dele. É, João. É João, né? Beleza, João? Tranquilo.
Então, pessoal, a gente vai falar de novo sobre relação estequiométrica, tá? Deixa eu ver aqui. Outra relação para vocês. Tá. Digamos que eu tenho o carbono, tá? Eu tenho um carbono aqui, ó, carbono grafite. Vocês já devem... Quem já assistiu o vídeo já sabe que a gente tem um carbono grafite, tá? O carbono grafite, quando ele reage com oxigênio da nossa atmosfera, né? Quando ele reage com oxigênio, ele vai formar um gás chamado CO2, que é o dióxido de carbono, que é um dos principais poluentes atmosféricos que a gente tem na atualidade, né? O CO2, ou seja, quando você queima o carvão, é liberado esse gás aqui nocivo ao meio ambiente, CO2. Beleza? Então, eu falei, né, que o carbono reage com oxigênio para formar CO2. Isso eu estou falando. Só que na química, a gente consegue expressar essa minha fala através de símbolos, através da equação química. A equação química é similar a uma equação matemática. Do lado esquerdo, você tem os reagentes, que é o primeiro membro. Do lado direito, você tem os produtos, que é o segundo membro. Então, nos reagentes, são quem? São as espécies que irão reagir. E nos produtos serão quem? As espécies que serão formadas. Esse seta aqui é como se fosse um sinal de igualdade. Beleza? Só que para esses reagentes aqui reagirem, eles não reagem em qualquer quantidade. Eles têm proporções estabelecidas. E eu falei que aqui na frente dos números, quando não aparece nada na frente dos símbolos, quando não aparece nada, porque tem o quê? Tem um. Então tem um aqui e tem um aqui. Como que eu vou ler essa equação química? Eu vou ler que 1 mol de carbono reagiu com 1 mol de O2 para formar 1 mol de CO2. Aí alguém fala, professor, o que é esse 1? Está aí na frente. São os coeficientes estequiométricos. E qual é a relação deles? Eles mostram a relação de mol que irão reagir. Então, 1 mol de carbono vai reagir com 1 mol de O2 para formar 1 mol de CO2. Beleza? Então, os cálculos, a estequiometria, ela vai mostrar para a gente a relação de quantidade de matéria que vai reagir e que irá formar. Beleza? Eu acho que essa deu para entender, não deu? Deu uma melhorada aí. Agora deixa eu apagar aqui, ó, para a gente poder prosseguir. Beleza. Então, o que a gente vai estudar na aula hoje? Já que a gente deu essa breve revisão aqui sobre estequiometria, a gente vai dar uma... Vamos prosseguir aqui no nosso conteúdo. A gente vai estudar hoje os aspectos estequiométricos envolvidos dentro da termoquímica. Ou seja, vão existir dois tipos de cálculos básicos estequiométricos envolvendo a energia. Então, aqui, galera, para vocês para mim antecipar a todos vocês, aqui a gente vai trabalhar muito com regra de 3, tá? Então, vai ter muita divisão e muita multiplicação. São os cálculos envolvidos. Então, existem dois tipos básicos de cálculos aqui, tá? Aí alguém fala, professor, que cálculos são esses? Primeiro, as questões vão pedir o calor liberado ou absorvido quando uma determinada quantidade de substância é consumida ou produzida. E os cálculos também poderão pedir a quantidade de uma substância que deve ser consumida ou produzida para determinada quantidade de calor seja liberada ou absorvida. Ou seja, a gente vai estar sempre trabalhando aqui, ó, com calor. A gente vai estar sempre trabalhando com calor, tá? Calor e matéria. Beleza? A gente vai estar sempre trabalhando com essa relação, calor e matéria. A letra vai sair daquele modelo, feito só, mas é isso aí. A gente vai estar trabalhando com calor e matéria, beleza? Então, esse calor, ele pode ser absorvido ou liberado, né? Vai depender do meu processo. E a matéria, eu posso trabalhar com mol, com gramas, com quilogramas, com tonelada, também vai depender do meu processo. Mas o importante é estabelecer que eles vão ter sempre relação. Vai ter questão que vai pedir o calor e vai dar a matéria. Já tem questão que vai pedir a matéria e vai dar o calor. Então é só a gente ficar trabalhando aí com as relaçõezinhas, né? Não é muito difícil não isso aqui, beleza? Então aparece aqui a nossa primeira equação termoquímica. O que é uma equação termoquímica, professor? É uma equação química, essa aqui, ó, equação química, juntamente com um dado termoquímico. E a junção de uma equação química com um dado termoquímico é uma equação termoquímica. Beleza?
Aí alguém fala assim, professor, o que que essa equação aí está querendo me dizer, na verdade? Eu não estou entendendo nada. Ela está querendo dizer o seguinte, ó, que o enxofre, tá? O enxofre, ele reage com O2, que é o oxigênio gasoso, para formar o SO2 gasoso, que é um gás, né, obviamente, o SO2 gasoso. E essa reação aqui tem um ΔH de formação de menos 297 kJ por mol. Então, essa reação aqui, para ela acontecer, ela libera essa quantidade de energia. Alguém fala, professor, por que ela libera? Porque ela está com estado negativo. Estado negativo quer dizer que o processo é exotérmico. São os processos que liberam calor, liberam energia. Beleza? Então, a relação é essa. Aí alguém também fala assim, professor, então quer dizer que na frente, lá daquele enxofre que você acabou de falar, tem um aqui na frente, do oxigênio tem um, e do SO2 também tem um? Tem um. Quando não aparece nenhum número, tem um. Então, professor, quer dizer que um enxofre, um mol de enxofre reage com um mol de O2 para formar um mol de SO2? Isso, exatamente. A interpretação dessa equação é dessa maneira que eu acabei de falar para vocês. E qual é a relação com calor, professor? A relação é uma relação direta. Esse 1 aqui, que é o coeficiente estequiométrico, vocês vão ter que prestar muita atenção nisso aqui agora. Ó. Eu vou até mudar a cor da caneta para a gente mostrar para vocês que isso é muito importante. Beleza? Vamos lá, essa daqui. Agora, qual a relação, professor, entre os números aqui que você falou, os coeficientes estequiométricos e o calor? A relação é essa, pessoal. A equação está me mostrando que prestem atenção, a equação está me mostrando que um mol, presta atenção, que um mol de enxofre, a equação está me mostrando que um mol de enxofre, quando ele é queimado, ou seja, quando ele reage aqui, ele libera menos 297 kJ, tá? Então, essa já é uma primeira relação que eu tenho. Aí alguém fala, professor, como foi que você obteve essa relação aí? É só a gente interpretar a equação, beleza? Então, toda vez que um mol de enxofre for consumido, nessa reação específica, ela vai liberar 297 kJ de energia. Beleza? Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Vocês conseguiram entender isso aí ou não? Sim. Vamos lá. Perguntar para o pessoal aí, ó. O Rick, vocês foi que falou, Salomão, Maria Sofia, Maria Clara, Cauê, apareceu aí. E aí, o que vocês estão achando aí? Conseguiram entender? Beleza. Então, essa é a relação de mol, tá? É a relação de mol com o meu calor. Aí alguém fala, algum de vocês também poderia falar, professor, mas eu não quero a relação de mol, eu quero a relação de grama, porque a questão lá deu foi grama. Uma questão que eu estou fazendo aqui, eu quero saber qual é a relação em termos de grama. Em termos de grama é fácil, pessoal. Vocês vão lá na tabela periódica e consulta o número de massa do enxofre. Aquele número de massa de enxofre que tem na tabela periódica é chamado massa molar, e ela é expressa em gramas por mol. Ela está querendo dizer a quantidade de gramas que tem em um mol. E quando você consulta a tabela periódica, você percebe que para o enxofre, um mol corresponde a 32 gramas. Então, uma outra relação que existe também aqui para o enxofre, nessa equação específica aqui, seria o quê? Seria 32 gramas, eu considerando a tabela periódica, de enxofre. Quando 32 gramas de enxofre é queimado, na presença de oxigênio, ele vai liberar quanto de energia? Menos 297 kJ. Beleza? Alguém pensa, professor, de que foi que veio esse 32? Esse 32 é porque a massa molar do enxofre é 32. Quer dizer o quê? Que um mol de enxofre tem 32 gramas. Se um mol libera 297 kJ, então 32 gramas também vai liberar 297, já que 32 gramas corresponde a um mol. Conseguiram entender isso aí também? Sim. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente vai estar sempre relacionando aqui os nossos coeficientes estequiométricos com o calor liberado. Beleza? Aí alguém fala assim, bicho, que raiva esse cachorro. Eu ia soltar um palavrão aqui. Desculpa aí, pessoal, porque o cachorro aqui ele tira de
ele perturba a gente. O Pedro falou que não entendeu. Vamos lá, Pedro. Não entendeu essa parte de baixo aqui do 32, foi, Pedro? É porque é o seguinte, Pedro, ó, a gente tem aqui a nossa equação química, né? E o dado termoquímico. E aí essa equação química, ela tem os coeficientes estequiométricos aqui na frente, né? Que é 1, 1 e 1. Ele estabelece a relação de quantidade de matéria dessas substâncias que irão reagir. Então quer dizer o quê? Que 1 mol de enxofre vai reagir com 1 mol de O2 para formar 1 mol de SO2. E essa reação vai liberar menos 297 kJ por mol. Tá? A reação toda vai liberar menos 297 kJ por mol. E aí, eu falei lá no início da aula que a gente está trabalhando aqui com dados, aspectos estequiométricos, que é saber a relação entre calor e matéria. Né? Essa matéria pode ser em gramas ou mol, e o calor pode ser um calor absorvido ou consumido. Beleza? Pode ser um calor absorvido ou liberado, na verdade. Tá? Então, vou estar sempre trabalhando com essa relação entre calor e matéria. Tá? Esse 1 que está aqui na frente corresponde aos meus coeficientes estequiométricos, que ele mostra a quantidade de matéria que irá reagir. Tá? E ele também está relacionado com o número de mol. Então, a primeira relação que eu consigo ter aqui é essa, ó, que 1 mol de enxofre, quando ele está queimando na base de oxigênio, ele vai liberar essa quantidade de matéria aqui, ó, 297. Então, eu escrevo a relação aqui embaixo, quer dizer que 1 mol de enxofre libera menos 297 kJ. Beleza? Então, aí alguém fala, de onde foi que apareceu isso aqui, professor? Foi lá da própria equação química já me mostra isso. Eu tenho que saber montar essas relações aqui. Só que 1 mol de enxofre tem quantas gramas? É só consultar a tabela periódica e consultar a massa molar. Se você consultar a massa molar do enxofre, lá tem 32 gramas. Então quer dizer que 1 mol de enxofre tem 32 gramas. Se 1 mol libera 297, então 32 gramas também vai liberar 297. Beleza? Então essas são as nossas relações estequiométricas. Beleza? São essas aqui. Deu para entender aí ou não? Sim. De toda forma, vai ter outros exemplos aqui que vai te ajudar. Beleza? Aí alguém fala assim, professor, então essa relação aí dessa equação só vale para o enxofre? Não. Eu posso fazer a mesma relação com oxigênio. Posso falar assim, 1 mol de oxigênio foi utilizado para queimar com enxofre. Então, 1 mol de oxigênio, quando ele é utilizado, ele libera menos 297. Também posso utilizar para oxigênio. Alguém fala, professor, e lá para o produto, para o dióxido de enxofre, eu posso usar também a mesma relação? Assim, quando 1 mol de dióxido de enxofre é formado, ele libera menos 297 kJ, eu também posso usar, professor? Claro que pode. Beleza? Então, as relações estequiométricas, ela pode ser utilizada com calor, qualquer uma, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Beleza? Isso tem que ficar claro para vocês. Eu posso utilizar qualquer um dos compostos aqui relacionados com calor. Beleza? Agora, deixa eu apagar tudo isso aqui, eu vou falar outra coisa aqui para vocês. Tá? Descartar. Beleza. Isso, errado. Beleza. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês outra coisa. Ó. Digamos que eu tenho o O2, que é o oxigênio, ele irá formar o O3. Beleza? Irá formar o O3. E essa reação aqui, ela tem um ΔH de reação padrão igual a... Deixa eu ver. Vamos colocar aqui menos 35 kJ. Tá? Então, pessoal, aqui é uma nova equação química, e uma equação termoquímica, na verdade, que eu estou mostrando para vocês. O valor é porque tá aparecendo um barulho aqui estranho no Google Meet. Aí tá dando esse barulho aí, foi mal.
Essa reação química aqui, pessoal, é o O2 transformando-se no O3, beleza? Esse ΔH que eu coloquei aqui é um ΔH fictício. Eu não sei quanto que ele é. Só estou usando esse valor aqui como exemplo, tá? Nas tabelas aí tem esse valor correto. Estou usando aqui como exemplo para vocês entenderem, tá? Só para explicar uma coisa aqui, para ficar mais claro, beleza? Toda vez, pessoal, que eu estiver trabalhando com relação estequiométrica, as equações químicas, elas precisam estar balanceadas. Depois que elas estiverem balanceadas, é que eu vou fazer lá aquelas relações que eu mostrei anteriormente para vocês, de massa e calor, de mol e calor, beleza? Então, por que eu já expliquei aquilo lá para depois explicar isso aqui? Porque eu acho que você já sabendo aquilo lá, já vai ser mais fácil a gente trabalhar com isso aqui, beleza? É melhor do que eu explicar balanceamento para depois falar das relações, tá? Aí alguém fala assim, professor, mas o que é balanceamento? Balanceamento, pessoal, quer dizer que a quantidade de átomo que tem aqui no reagente precisa ter no produto. Porque a matéria, ela não é criada nem destruída, ela é apenas transformada, né? Lei de conservação da matéria. Então não pode ter menos matéria nos reagentes e aparecer mais matéria nos produtos. Não existe isso, né? Porque ela não é criada. Então, a gente precisa fazer um balanceamento da equação, para depois usar as relações estequiométricas. Então, o balanceamento é o quê? É deixar a equação balanceada, ou seja, o mesmo tanto de átomo no reagente como nos produtos. E aí, que reação é essa, gente? É o O2 formando o O3. O O2 é quem? Gás oxigênio, que a gente respira, né? E quem que é o O3? É o ozônio, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Da camada de ozônio. Então, o O3 é o gás ozônio. Beleza? Aí eu vou perguntar para vocês, essa equação aqui já está balanceada? Já posso usar a relação estequiométrica? Sim ou não? Escutando? Ó, seguinte. Eu falei para vocês que, para mim utilizar a relação estequiométrica que eu mostrei no slide anterior, as equações precisam estar balanceadas. O que quer dizer balanceadas? Quer dizer que a quantidade de átomos dos reagentes, que é o primeiro membro, tem que estar igual à quantidade de átomos do segundo membro, que é os produtos. E eu estou perguntando para vocês, essa equação aqui, ó, do O2, que é o gás oxigênio, transformando-se em ozônio. Eu perguntei para vocês, essa equação aqui já está balanceada? Eu já posso utilizar ela aqui? Sim ou não? Por que que não? É o Me falem, por que, que eu não posso utilizar ela já? Ela já está balanceada assim ou não? Aí eu quero saber por que, que não está balanceada. Isso, porque a quantidade de átomos não está igual. Por exemplo, nos reagentes eu tenho quantos oxigênios? Dois. E nos produtos eu tenho quantos oxigênios? Três. Não está igual. Beleza? Não está igual. Tem que ser 3,5 oxigênio, 3,5 O2. Isso. Então, como que eu faço para balancear ela? Eu coloco o coeficiente aqui, ó. 3 e meio. Beleza? Aí esse 2 corta com esse 2, aí vai ficar o quê? 3 oxigênios nos reagentes. Nos produtos, professor, fica quanto? 3 oxigênios. Então agora ela está balanceada. Beleza? Então agora ela está balanceada. E ela balanceada desse jeito aqui, ela está querendo me dizer o quê? Ela está querendo me dizer que 3 meios de mol, 3 meios de mol de O2, quando ele reage, ele libera quanto de energia? Menos 35. 35 o quê, professor? Quilojoule. Beleza? Então, essa é a nossa relação estequiométrica. Aí, digamos que um outro cara, um outro aluno foi fazer a questão, e na questão dele colocou lá que 1 mol de O2, quando ele reage, ele libera menos 35 kJ. Aí ele fez todas as contas e achou um valor lá de massa no final da questão. Vai estar certo ou vai estar errado? É óbvio que vai estar errado, porque a gente sempre tem que utilizar a relação estequiométrica quando a equação química está balanceada. Beleza? A equação química precisa estar balanceada.
para eu poder ter as relações corretas, porque senão vai ter mais átomos nos reagentes ou nos produtos, e aí vai ter uma relação estequiométrica desequilibrada, então nossos cálculos estarão errados. Beleza? Então, aqui é uma das coisas principais da química, pessoal. A química ela sempre trabalha com uma precisão, tá? Uma precisão absurda. Então, tudo precisa estar sob medida, certo? Se tiver algo aqui desproporcional em relação a quantidades estequiométricas, todos os cálculos, todas as interpretações de resultados estarão completamente erradas. Então, a gente vai precisar sempre ter cuidado com isso. Beleza? Conseguiram entender aí ou não? Sim, agora eu entendi. Foi o Thiago que falou aí? Foi. Beleza. E aí, Maiane Brito, Maria Sofia, o Alessandro, todo mundo aí, como é que tá? Entenderam? O Adriano. Eu tô falando o nome aqui de vocês, mas esse não é o nome de vocês, porque vocês colocam um nome meio esquisito aí. Cauê, conseguiu entender também? Beleza, vamos seguir, tá? Deixa eu ver aqui, só por essa questão. Vamos pular. Tá. Então, vamos fazer uma questão aqui, um exemplo prático. Como a gente vai usar isso aí, tá? Deixa só eu fazer aqui uma pequena mudança. Tire um fone de ouvido aí, quem tiver com fone de ouvido, que vai dar aquele barulho de novo. Vou só fazer uma mudança aqui, ó. Beleza. Só coloquei umas transições aqui para no nosso slide não ficar muito poluído e vocês não ficarem lendo outras coisas no momento que não é para ler. Beleza? Então vamos aqui para uma questão, ó. Uma questão que vai trabalhar com isso que a gente já viu agora, que é uma equação termoquímica com relação estequiométrica, tá? Prestem atenção na questão aí, que as questões que tem na lista, tem algumas que tratam de essa relação entre massa e energia, e a gente vai utilizar os conceitos apresentados aqui, tá? É o seguinte, ó, vamos analisar um exemplo. A entalpia padrão de combustão do etanol, que é o etanol C2H6O, que é o álcool comum, a entalpia padrão de combustão do etanol líquido é menos 1.367 kJ por mol. E a densidade do etanol é 0,8 gramas por ml. E aí ele pergunta, qual a energia liberada na queima de 1 litro de etanol? Aí a pessoa pode falar, professor, agora complicou, foi tudo. E apareceu um monte de coisa aí que eu não vi ainda, que eu não estou entendendo. Mas vocês vão ter que assistir aos vídeos para entender algumas coisas aqui, beleza? Primeira coisa, o que é entalpia de combustão do etanol? Combustão quer dizer queima, beleza? Tem uma aula disso aí. Então, toda vez que eu estiver queimando o etanol líquido, ele vai liberar menos 1.367 kJ por mol. Beleza? Essa aqui não libera isso. E aqui eu tenho a densidade do etanol, 0,8 gramas por litro. Beleza? E aí ele quer saber qual a quantidade de energia que vai ser liberada quando eu queimo 1 litro de etanol. Um exemplo prático disso. Vamos lá, quando o cara coloca, por exemplo, 1 litro de álcool, né, no carro, na moto, e aí lá dentro do motor, a gente sabe que os motores de automóveis ou de motos são motores de combustão, né? Então lá vai acontecer o quê? A queima daquele combustível. E ela vai liberar uma certa energia que vai ajudar a mover a moto. E é justamente isso que a gente está calculando, a energia que é liberada quando eu queimo 1 litro de etanol. Beleza? Então a termoquímica trata disso. Certo? Então vamos lá. Que informações eu tenho aqui? Primeira coisa, a informação que eu tenho aqui para a gente é o seguinte: é que cada ml de etanol tem massa de 0,8 gramas. Beleza? Então, por que eu estou usando isso, professor? Porque eu vou querer transformar esse meu volume de etanol em massa. Que aí eu vou trabalhar com a relação de massa e energia.
Eu não falei para vocês que a gente trabalha com matéria e energia, preferivelmente com número de mol ou massa? Então, é melhor trabalhar com massa de etanol do que com volume de etanol. Aí alguém fala, professor, mas a questão não me deu massa, ela deu foi volume. Mas ela deu densidade, que é a relação entre massa e volume. Se ela deu densidade, eu faço uma regra de 3, eu acho a massa, eu tendo volume, então é fácil. Beleza? Aí alguém fala, professor, mas o que é densidade mesmo? Densidade quer dizer a relação entre massa e volume, ou o volume quando a determinada massa ocupa. Beleza? Então, se a densidade de etanol é 0,8 gramas por ml, quer dizer que 0,8 gramas de etanol ocupa 1 ml de volume. Beleza? A gente tem que interpretar isso daqui. Então, como cada ml de etanol tem massa de 0,8 gramas, deduz-se que 1 litro de etanol, que é 10 elevado a 3 ml, terá massa de 800. Beleza? Terá massa de 800. Como que a gente faz isso, professor? É só você fazer uma regra de 3, né? Ó. Aqui em cima, ó. 0,8 gramas de etanol tem o quê? Tem 1 ml. Então, 1 litro de etanol, que eu sei que tem 1000 ml, vai ter quantas gramas, professor? Então, 1000 ml terá quantas gramas? Terá X. Então, X esse aqui vai ser o quê? Vai ser X vezes 1 igual a 0,8 vezes 1000, que vai dar 800. Beleza? Então, a nossa relação aqui de densidade e volume vai fornecer uma massa de etanol de 800 gramas. Beleza? Agora, o cálculo estequiométrico vai envolver a relação estequiométrica entre massa de etanol, que eu tenho agora, 800 gramas, e a quantidade de calor que vai ser liberada. Então, a primeira coisa, eu tenho aqui a nossa equação termoquímica montada, beleza? Vocês vão entender. Eu sei que quem não estiver entendendo vai entender já já, tá? Pode ficar calmo. Nós temos a nossa equação termoquímica, beleza? Ó, primeira coisa, vamos analisar a equação termoquímica aqui com calma. Eu tenho aqui o meu etanol. Esse etanol, para ele queimar, ele precisa reagir com oxigênio, tá? Ele precisa reagir com oxigênio. Toda vez que eu tiver uma reação de combustão, de combustível fóssil, seja gasolina, etanol, qualquer outro combustível, eu vou estar sempre liberando CO2, vou estar sempre formando CO2 nos produtos e água. Então, já é um conceito que pode cair aí nas questões, ó. Toda vez que tiver uma reação de combustão de combustíveis fósseis, é liberado sempre CO2 e água. Beleza? É formado sempre CO2 e água, quando eu estou queimando combustível fóssil. Beleza? É por isso que quando a gente tem essa questão aí do aquecimento global, né, com a poluição dos carros, motos, não sei o quê, é porque aqui o combustível libera o CO2, e o CO2 é responsável pelo efeito estufa, né? É um gás poluente, beleza? Então ele aparece aqui porque a gente queima combustível. Toda vez que queima combustível fóssil, ele sempre vai ser produzido, tá? Aí alguém fala, professor, por que foi que apareceu agora um 3, um 2, um 3? Que história é essa que eu não tinha visto ainda? Esse 3, esse 2, esse 3, eles apareceram porque essa equação química aqui, ela foi balanceada. E aí, quando o cara balanceou a equação química, ou seja, o número de átomos do reagente teve que ser igual ao do produto, e para esse número ser igual ao do produto, foi aparecendo esses coeficientes estequiométricos para que a equação fique balanceada. É isso, foi por isso que apareceu. Ó, vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente contar, para a gente só contar um átomo para ver se realmente está balanceado, só de um átomo, por exemplo. Como é que conta isso? É assim, ó. Olha aqui só o oxigênio, ó. 3 vezes 2 oxigênios, dá quantos? 6. Um oxigênio que está aqui, ó, 7. Tem 7 oxigênios nos reagentes. Tem 7 oxigênios nos reagentes. Aí no produto, professor, tem quantos? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Então percebe que a equação está balanceada? Aqui eu contei só os oxigênios, é óbvio que eu teria que contar os outros também. Beleza? E alguém fala, professor, de onde foi que veio um? Porque toda vez que não aparece nada aqui, tem um. Outro exemplo, ó, o carbono. O carbono aqui, ó. Tem quantos carbonos nos reagentes? 2. E nos produtos? 2. Ó, então tá balanceado. Beleza? Oxigênio. Vamos terminar logo. Oxigênio. Tem quantos oxigênios aqui nos produtos? 6. Nos produtos não, nos reagentes, tem 6, ó. E nos produtos? Tem 3 vezes 2, que é 6. Então a equação está balanceada.
Então, esses números que estão aparecendo aqui, ó, 3, 2 e 3, são os coeficientes estequiométricos para que a equação fique balanceada. Eu vou até parar aqui por enquanto. Conseguiram entender esse emaranhado de informações aí ou não? Sim. Eu ficava me confundindo nessa parte, só que agora ficou tudo certo. O Álvaro pergunta aqui, a reação entre o ácido e uma base vai liberar... É porque eu falei liberar, Álvaro, mas na verdade o termo é formar, entendeu? Uma reação entre um ácido e uma base vai formar um sal e água, tá? Essa informação é importante para a estequiometria? É muito importante para a estequiometria. Se você sabe que os reagentes um ácido e uma base irão reagir para formar um sal e água, essa informação é muito importante, que aí você forma o sal respectivo e a água. E aí depois você vai só colocando os coeficientes estequiométricos. Então essa informação é sim importante para a estequiometria. Beleza? É importante. Certo? Então, vamos terminar aqui a questão. Vamos terminar aqui o nosso exemplo. Então, aqui na frente do etanol, tem o quê? Quando não aparece nada? 1, né? Então, quer dizer o quê, gente? Quer dizer que 1 mol de etanol, quando ele é queimado, ele vai liberar 1.367 kJ, tá? 1 mol, tá? Só que o etanol, ele tem massa molar de 46. Então, quer dizer o quê? Que quando 46 gramas de etanol é queimado, ele vai liberar 1.367, tá? E aí, na minha questão, ele perguntou qual a energia que é liberada na queima de 1 litro. Mas 1 litro de etanol vale 800 gramas, tá? Aí o cara fala, professor, eu já sei que 1 mol libera essa energia de 1.367. E 1 mol vale 46 gramas. Se eu sei a quantidade de energia que é liberada por 46 gramas, eu vou saber a de 800 gramas. É só fazer a regra de 3. Realmente é só fazer a regra de 3. Então, vamos lá. De onde foi que apareceu 46? 46 apareceu porque o 46 é a massa de 1 mol de etanol. Então, quando 46 gramas de etanol é queimado, libera 1.367. Então, a questão pede, então, quando eu tiro os gramas, que é o que a questão pede, eu vou ter quanto de energia queimada? Ou de energia liberada? X. Aí você faz aqui a regrinha de 3, pá, né? E aí você vai chegar nessa resposta aqui, ó. Efetuando o cálculo via regra de 3, concluímos que a energia liberada, ou seja, o valor de X na combustão de 1 litro de etanol, será, ou é, 2,38 vezes 10 elevado a 4 kJ. Alguém fala, poxa, professor, esse número é muito grande, né? 10 elevado a 4 é realmente muito grande, porque a quantidade de energia aqui é elevada, na queima de 1 litro de etanol. Ô, Beleza? professor, falta só um pouquinho ali na parte onde o menos 1.367 fica positivo, para fazer a regra de 3. Vamos fazer o quê? Explica por que é que o 1.367 ficou positivo quando foi fazer a regra de 3. Na verdade, deixa eu apagar aqui. Bem aqui, né? Na verdade, ele não ficou positivo. O cara, ele deixou sem sinal, mas isso aqui ficou opcional pra gente, entendeu? Ficou opcional pra gente. Por que ele tirou o sinal? Porque ele colocou aqui como energia liberada. Ele especificou aqui na explicação, energia liberada. E aí a gente já sabe que ele era para ser negativo. Mas como ele colocou o nome energia liberada, ele não precisou colocar o sinal. Agora, se eu não colocasse aqui esse nome energia liberada, aí eu colocaria o sinal, ficaria tudo ok. Então eu escolho. Ah, Entendeu? Se eu coloco o nome energia liberada, subtende que aquele valor ali já era para ser negativo, mas eu não preciso colocar, entendeu? Porque eu já estou sabendo que é energia liberada, então a energia liberada é valor negativo. Mais ou menos isso. Mas não existe mudança de sinal não aqui, tá? não. E aí fica a critério de vocês. Nas questões de vocês, você coloca menos ou coloca do jeito que está aqui, isso fica a critério, tá? Fica tranquilo aí, de boa, tá? Uhum. Então, pessoal, esse exemplo aqui, ele é isso. Ele mostra a quantidade de liberado quando a gente queimou 1 litro de etanol. Tá? E aí ele utilizou a nossa relação, ele transformou o litro para massa. Beleza? Alguém fala, professor, por que ele transformou de litro para massa? Porque a nossa relação estequiométrica aqui, ela é entre a quantidade de matéria, ela é entre quantidade de matéria e energia. E essa matéria em forma de massa ou mol. Então, para mim achar a relação estequiométrica mais fácil, é melhor transformar aqui o meu volume em massa. E como que transforma?
Sempre que ele tiver a densidade, você transforma. Se a questão não desse a densidade, aí não teria como a gente transformar. Beleza? Então, é sempre preferível a gente trabalhar com massa e mol nas questões. Beleza? É isso. Aí alguém fala assim, professor, então eu nunca vou trabalhar com volume. Assim, trabalhar com volume você vai. Só que é somente quando a reação envolver componentes gasosos. E aí você consegue calcular o volume do gás, aí o volume de 1 mol, o volume molar do gás, tem um valor tabelado, que é 22,4, uma equação dos gases, já é uma viagem um pouco mais complicada, que eu não sei se vocês chegaram a ver isso, tá? Mas a gente não vai abordar isso agora não. Vou trabalhar aqui mesmo só com massa, mol e energia, tá? A gente vai trabalhar com volume aqui não, tá? Então vamos seguir em frente. Ó, essa questão aqui, ela é a mesma questão anterior, tá? Ela caiu na Universidade Federal do Tocantins, no vestibular, é a mesma questão, tá? A resposta vai ser, inclusive, a letra C. Aí, aqui eu fiz ela de outra maneira, fazendo as regras de 3 devagarzinho, tá? Então, esse slide aqui eu não vou nem comentar, porque a gente já fez, mas como eu vou passar os slides para vocês, vocês vão tentar entender ele de novo, tá? Vou tentar refazer, tentar entender aqui com as regras de 3 passo a passo, e aí, qualquer dúvida, vocês falem comigo, tá? Então, esse exemplo aqui eu não vou fazer, porque é o mesmo anterior, só que eu fiz no passo a passo. Então, vou deixar o slide com vocês e depois vocês vão conferir as respostas, tá? Porque a gente chegou lá naquele valor. Beleza? Então, eu vou pular esse slide aqui para a gente ganhar tempo. Certo? Uma outra questão que eu quero falar aqui com vocês, que passa... essa questão ela não tem muito a ver com a própria estequiometria, tem a ver com estequiometria, mas nem tanto com as nossas reações. Mas eu decidi colocar essa questão aqui para a gente comentar, tem a ver também com energia de combustão, tem a ver com massa molar, porque essa questão aqui, pessoal, ela cai muito em vestibulares, cai demais no Enem, tem um monte de questão do Enem que é mesmo, que só cai isso aqui, tá? É uma tabela, e aí ele coloca algumas alternativas lá em relação à tabela. Então, da parte de termoquímica, o que é importante vocês mais saberem aqui é trabalhar com a lei de Hess, que é a nossa aula 5, quem não viu vai ter que ver lá, e trabalhar com questões parecidas com essas aqui, tá? Aí alguém fala assim, professor, mas que questão é essa que você está falando tanto aí? Essa questão é o seguinte, eu vou ler ela aqui com calma e a gente vai fazer ela no passo a passo com calma para vocês entenderem. É o seguinte, ó. Ela tem a ver também com massa e energia, por isso que ela está dentro desse conteúdo aqui de relações estequiométricas, viu? A tabela abaixo apresenta informações sobre as composições químicas e as entalpias de combustão para três diferentes combustíveis que podem ser utilizados em motores de combustão interna, como dos automóveis, beleza? Então, a tabela, ela mostra o combustível, tá? Que é utilizado no motor de combustão interna, por exemplo, de automóvel. Então, ele mostra o combustível, ele mostra o ΔH de combustão e mostra a massa molar, beleza? Mostra a massa molar. Tá? Aí alguém fala, professor, mas que combustíveis foi que ele tá, que combustíveis é que ele está mostrando? Gasolina, né? Gasolina, todo mundo conhece. Etanol, que a gente acabou de trabalhar, e o hidrogênio. E também dá os ΔH de combustão. O que é ΔH de combustão, professor? É o calor liberado quando esses combustíveis são queimados. Beleza? Então, ΔH de combustão é o que, professor? É o calor liberado quando os combustíveis aqui são queimados, lá dentro do motor de combustão interna. Beleza? E dá também a massa molar. O que é a massa molar, professor? É a massa de 1 mol dessas substâncias aqui. Ou seja, quando 1 mol dessas substâncias são queimadas, ela tem essa massa e libera essa energia. Tá? E aí o cara dá essas alternativas aqui. O cara não, a questão dessas alternativas. Beleza? Então, com base nas informações apresentadas e comparando esses três combustíveis, é correto afirmar que. E aí ele fala lá da gasolina, fala do álcool, do hidrogênio, da gasolina, do álcool, um monte de coisa, um monte de alternativa. Por que eu trouxe essa questão aqui para vocês? Porque ela é uma questãozinha massa de se resolver. Ela é difícil se você olhar de cara e não fizer nenhum cálculo, ela é difícil, você vai errar. Agora, se você fizer os cálculos corretamente, ela vai virar uma questão super fácil, beleza? E aí o que acontece? Se o aluno, quando ele estiver fazendo essa questão, aí ele vê esse ΔH de combustão, o combustível, ele vai lembrar, esse assunto aqui é lá de termoquímica, que o professor tinha falado. Isso aqui eu vou acertar, é fácil. Aí o cara olha aqui só para a tabela e começa a interpretar aqui os dados e olhando só para a tabela, ele vai errar, beleza? Ele vai errar. Então é necessário a gente fazer alguns cálculos para a gente poder ter a interpretação correta dessa tabela,
que é o que a gente vai fazer agora. Beleza? Vamos passar para o próximo slide. Esse slide aqui, eu apenas repeti a tabela e deixei o espaço em branco para a gente fazer os cálculos. E aí depois a gente vai voltar no slide anterior para ver as alternativas e ver quem está correto e quem está errado. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Toda vez, pessoal, que aparecer esse tipo de questão aqui, qualquer prova que vocês forem fazer, vocês vão ter que tomar muito cuidado. Inclusive, lá na lista de exercício, acho que na parte de umas questões que eu coloquei como desafio, tem uma questão desse modelo aqui. Tá? Então vocês vão ter que ter muito cuidado. Alguém fala, que cuidado é esse, professor? Cuidado é esse aqui, ó. Vocês vão sempre precisar calcular a quantidade de energia liberada por massa de combustível. Lembra que eu estou trabalhando de novo com aquela relação lá que eu falei, que é energia e quantidade de matéria? Então, vocês vão ter sempre que ter cuidado de estar trabalhando com a relação entre massa, com a relação entre quantidade de energia liberada por massa. Beleza? Alguém fala, professor, e como é que eu vou trabalhar com isso? Essa relação é fácil. Você vai ter sempre que trabalhar com essa divisão aqui, ó. Você vai ter sempre que pegar o ΔH de combustão e dividir pela massa molar. Beleza? É isso. Alguém fala, professor, por que eu tenho que fazer isso? Você tem que fazer isso porque você vai ter que comparar o tanto de calor que foi liberado em relação à quantidade de massa que foi usada para liberar aquela quantidade de calor. Ou seja, isso aqui é uma maneira da gente calcular a eficiência energética. Beleza? Porque às vezes o cara fala assim, o ΔH de combustão lá desse meu combustível aqui é 5.000 kcal, 5.000 quilocalorias. Só que para ele chegar nas 5.000 quilocalorias, ele teve que queimar 1 tonelada. Beleza? E aí quando você divide o calor que foi liberado pela massa que foi queimada, e consequentemente pelo tanto de poluentes que foi jogado na atmosfera, não compensa do ponto de vista energético. Então, por isso que essas questões aqui, elas gostam de abordar isso. Porque ela é para pegar o aluno, entendeu? Ela mostra o ΔH de combustão, a massa, e aí o aluno vem só na tabela e quer interpretar de acordo com a tabela. Não. Você tem sempre que ver a eficiência energética. Se a eficiência energética compensa. Como que calcula? É sempre você pegando o ΔH de combustão, ou qualquer ΔH que foi fornecido, e liberar pela massa. E aí e dividir pela massa. E aí você vai ter a relação, um valor numérico que mostra a eficiência energética, tá? Mostra a quantidade de massa que foi queimada para liberar aquela quantidade de energia, tá? De posse de todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês, vamos calcular a quantidade de energia que foi liberada por massa de combustível para os nossos 3 combustíveis aqui, que é gasolina, etanol e hidrogênio. Como que calcula isso, professor? É só pegar o ΔH de combustão, coluna do meio, dividir pela massa molar, que é a última coluna da direita. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Gasolina. Como que faz isso, professor? Gasolina. Peguei o ΔH de combustão da gasolina, tá aqui, dividi pela massa molar, 114. Dividi bonitinho, deu 10,4 kcal por grama de gasolina. Beleza? Então a resposta que deu aqui para a gasolina foi essa. No fiz a divisão, deu 10,7 quilocalorias por grama de gasolina. Beleza? O etanol. Qual é a quantidade de energia que foi liberada por massa de etanol? Peguei de novo aqui, ó, ΔH de combustão do etanol, dividi pela massa molar, achei isso aqui, ó, 7,1 kcal por grama de etanol. Vocês estão entendendo essas coisas que eu estou falando aqui até agora? Estão entendendo? Sim. Aí a gente comenta um pouquinho mais aí sobre as dúvidas. Aí o último combustível que falta quem? Hidrogênio. O hidrogênio fiz a mesma coisa. Peguei o ΔH de combustão do hidrogênio, dividi pela massa molada do hidrogênio, que é 2, obtive isso aqui, ó. 34 kcal por grama de hidrogênio. Beleza? Então, de posse dessas informações, quem que vai liberar a maior quantidade de energia por massa de combustível? Vocês acham que é quem? O hidrogênio? É o hidrogênio. Tem um maior valor numérico, ó, deu 34. Então, o hidrogênio liberou 34 quilocalorias por cada grama de hidrogênio que foi queimado. Já o etanol, ele libera 7,1 kcal por cada grama de etanol queimado. E a gasolina libera 10,7 kcal por grama de gasolina queimada. Esse libera 10,7 kcal, quer dizer que ele libera 10,7 kcal de energia. Tá? Então, quem liberou mais foi quem? Hidrogênio, por massa de hidrogênio. Então, qual a resposta disso? Quer dizer que eu preciso de menos massa de hidrogênio para queimar o maior, para liberar, para ter uma maior quantidade de energia.
Então, do ponto de vista energético, o hidrogênio é um combustível que tem uma eficiência energética muito superior aos demais. Beleza? Então, essa já é a primeira conclusão que eu tirei. Tá? Outra coisa que a gente precisa comparar também é em relação à poluição. Tá? Porque não adianta nada o combustível ser energeticamente eficiente, mas se ele poluir muito, tá? Se ele liberar muito gás carbônico para o meio ambiente, não vai adiantar nada para mim. Tá? Então, vamos comparar isso. Para me comparar isso, eu uso uma coisa chamada reação de combustão, que é lá da aula 4, tá? Que fala de entalpia de combustão. A entalpia de combustão, ela é assim, ó, toda vez que você tiver um composto que tiver carbono no meio, e ele tiver no processo de combustão, no processo de queima, na presença de CO2, na presença de O2, que é oxigênio, toda vez que um composto que tem carbono, ele queimar na presença de oxigênio, ele vai formar sempre CO2 mais água. Beleza? CO2 mais água. Tá? Então, toda vez que você tiver um composto aqui que tem... deixa eu apagar isso aqui. Toda vez, ó, vai ficar bem claro isso aqui para vocês agora. Vez se eu tiver um composto CX mais HY, ele reagindo com oxigênio, ele vai formar sempre CO2 e água. Ou seja, toda vez que eu tiver uma reação de combustão e queima de um combustível, ele vai formar CO2 e água. É óbvio que o CX, o X e o Y, eles vão variar, né, de acordo com o combustível, né? Por exemplo, o etanol, o C tem quanto? 2. E a gasolina, o C tem quanto? 8. Então, por isso eu coloquei X e Y, que é os valores genéricos, tá? Então, em resumo, quer dizer o quê? Que toda reação de combustão de um combustível, quando ela queimar, ou seja, quando o combustível queimar na presença de oxigênio, vai formar CO2 e água. Então, para me saber se os meus combustíveis aqui, além da eficiência energética, se eu quero saber se ele é poluente sim ou não, se ele é mais poluente que o outro, é só eu escrever a reação de combustão. E aí, quem tiver o maior valor de CO2 vai ser o mais poluente. Por quê? Porque o CO2 é um gás responsável pelo efeito estufa, né? É o gás emitido quando os combustíveis queimam um gás poluente. Então, quem tiver a maior quantidade de CO2 liberado vai ser o mais nocivo ao meio ambiente. Então, vamos lá. Então, é só escrever as equações de combustão aqui, ó. Primeira equação de combustão que eu vou escrever para gasolina. Aí alguém fala, professor, eu tenho que aprender a escrever essas equações de combustão aí. Tem, vocês vão ter que estudar isso aí e aprender. Então, para gasolina, é o C8H8, né? C8H8. Como se fosse o CXHY. Então, C8H8, que é a gasolina, para falar a fórmula da gasolina, quando ela queima na presença de oxigênio, ela vai formar CO2 e água. Beleza? De novo, professor, por que apareceu 25 sobre 2? Por que apareceu 8? Por que apareceu 9? Apareceu esses números aí, foi para balancear a nossa equação termodinâmica. Beleza? Então, toda vez que a gasolina queima, ela vai liberar 8 mols de CO2. Beleza? Então, vamos com calma. Toda vez que o etanol queima, ele vai liberar quantos mols de CO2? 2. Então, já liberou uma quantidade menor de CO2. Então, o etanol ele é menos poluente que a gasolina. Todo mundo concorda aí comigo? Sim. E agora vamos para o hidrogênio. O hidrogênio, quando ele queima, ele libera somente água. Beleza? O hidrogênio, quando ele queima, ele libera somente água. Ele não libera CO2. Por quê, professor? Porque não tem carbono do lado dos reagentes, não posso ter carbono do lado dos produtos. Isso é óbvio. Beleza? Então, de posse dessas informações aqui, ó, numéricas, e dessas informações aqui das equações químicas, nós vamos lá para as alternativas. E aí vocês vão ver que as alternativas serão babas, serão muito fáceis de resolver agora. Beleza? Todo mundo gravou essa tela aqui, as informações dessa tela? Então vamos lá. Caramba. Deixa eu voltar lá no slide. Beleza. Então vamos lá. Vamos analisar aqui as alternativas e vocês vão me dar a resposta correta. Vamos lá. A letra A, ela fala assim, ó, a gasolina é o que apresenta menos impactos ambientais e vantagem energética. Isso é verdade ou é falso? Eu acho que é falso. Quem aí acha que é verdade?
é falso. A gente acabou de ver que a gasolina que tem o maior impacto ambiental e ela não tem a maior vantagem energética. A maior vantagem energética é o hidrogênio. Então tá falso. Aí vamos lá. O álcool é o que apresenta os maiores impactos ambientais e vantagem energética. Não, maiores impactos ambientais é a gasolina. Então, ela é falso. Aí fala, letra D. A gasolina é o que apresenta o menor impacto ambiental. Só essa parte aqui já está falsa, não vou nem ler o resto. Né? Porque a gasolina é que apresenta o maior impacto ambiental. Ele falou que foi menor, está errado. E ele fala assim, o álcool é o que apresenta o menor impacto ambiental. Também está errado. Não é o álcool, é o hidrogênio. E a maior vantagem energética? Não. É o hidrogênio também. Tá? Então a letra E está falsa. E a letra C, professor? Fala assim, ó, o hidrogênio é o que apresenta o menor impacto ambiental. Beleza, correto, é o hidrogênio mesmo. E é o que apresenta a maior vantagem energética, também é o hidrogênio. A gente viu lá que toda vez que eu queimo o grama de hidrogênio, eu libero a maior quantidade de energia. Então, a eficiência energética, ou vantagem energética do hidrogênio, é maior que a dos demais. Então, a resposta para essa questão seria letra C. Beleza? Então, percebe que a questão fica fácil demais quando eu faço aquele tipo de cálculo. Agora, se o cara, na hora da prova, ele olha só para a tabela, ele erra fácil, porque ele vai olhar aqui a quantidade de energia que é liberada pelo gasolina e vai falar, a gasolina libera muita energia, então ela é energeticamente muito eficiente. Aí o cara começa a marcar um monte de alternativa errada aqui. Ele tem a interpretação errada. Beleza? Se a gente não fizer essa questão da eficiência energética, que é dividir a quantidade de calor por massa molar. Beleza? O Álvaro falou que nem precisava calcular para saber que o hidrogênio é o menos nocivo dos três. Realmente, não precisava calcular. Mas eu, como estou mostrando para alguns de vocês pela primeira vez, é necessário calcular, entendeu, Álvaro? A gente sabe que, se você já estudou, se a gente já estudou isso, a gente já sabe de cara. A gente já tem as equações químicas na cabeça, sabe de cara. Mas como para alguns está sendo a primeira vez que está vendo, aí é necessário sempre eu estar mostrando passo a passo, estar calculando, para mostrar, entendeu? É isso aí. Vocês conseguiram entender essa questão aí, pessoal? Sim ou não? Vocês perceberam que essa questão aqui é aquilo que eu falei. Ela de cara, ela parece que é fácil, mas se você olhar, não fizer os cálculos corretamente, ela fica difícil. Ela também é um pouco de pegadinha, se você olhar só para a tabela, mas aí quando faz os cálculos, ela fica super fácil, tá? Então vamos seguir aqui, tá? Vamos lá. Então, tá. De novo, o que eu quero deixar claro para vocês aqui, ó. Assistam lá o vídeo 4, eu acho, aula 4. Lá fala de reações de combustão, entalpia de combustão. Lá mostra como que monta essas equações aqui. Vocês vão ter que aprender, beleza? A montar essas equações de combustão. Montar e balancear. Importante. Tá? Tem essa outra questão aqui também, que fala da relação. Fala também volta a falar de cálculo estequiométrico. Beleza? E eu vou fazer ela aqui com vocês, para a gente entender de novo essa parte de cálculo estequiométrico de novo, com dado termoquímico. Vamos lá. Quem acampa geralmente dispõe de aquecedores químicos, que permite esquentar a comida sem o uso de fogo. Né? São chamados aquecedores químicos. Esses aquecedores contêm magnésio em uma bolsa, e ao misturá-lo com água, ocorre a seguinte reação. Que reação é essa? Eu tenho magnésio metálico, ou sólido, aí ele reage com água, tá? Vai formar o hidróxido de magnésio sólido e vai liberar o gás hidrogênio. Beleza? Alguém fala assim, professor, beleza, então já deu a equação aí, a questão da equação, tá tranquilo. E deu a energia que foi liberada para o processo, tranquilo. Aí fala assim, calcule a massa de magnésio necessária para que sejam liberados 1.000 kJ de energia. Tá? Então essa questão aqui é a questão mais fácil de cálculo estequiométrico envolvendo termoquímica, tá? E a mais tradicional, zona. Vocês vão ter que aprender essa daqui para poder a gente dar prosseguimento ao conteúdo. Beleza? A gente vai fazer aqui já. Primeira coisa, vamos fazer esse tipo de questão. Eu tenho que saber se a minha equação química está balanceada, para eu poder ter as relações estequiométricas corretamente. Então, vamos lá. Quantos magnésios tem aqui no reagente? Tem um. E aqui nos produtos? Tem um. Quantos hidrogênios tem nos reagentes? Tem 4. 2 vezes 2, 4. E aqui? Tem 2 aqui, mais 2 aqui, 4. E oxigênio tem quanto? Tem um aqui dentro, só que tem o 2 fora do parênteses, para multiplicar 1 dá 2.
E aqui tem 2, que multiplica 1, daqui dá 2. Então a equação está balanceada. Tranquilo. Tá? Eu falei rápido aí, mas por conta do nosso tempo. Tá? E aí, qualquer dúvida, depois vocês mandam mensagem que a gente conversa. Beleza? E essa reação química aqui, ela liberou menos 353 kJ. Tá? Aí a questão pergunta assim, qual que é a massa necessária de magnésio para liberar 1000 kJ? Sendo que a massa molar do magnésio é 24 gramas por mol. O que quer dizer massa molar de 24 gramas por mol? Quer dizer que é a massa em gramas de 1 mol. Beleza? Então vamos lá, montar a relação estequiométrica. A equação química, ela mostra para mim um primeiro aspecto. Que primeiro aspecto é esse? Ele mostra que toda vez que eu tenho 1 mol de magnésio reagindo, eu vou estar liberando 353 kJ de energia. Alguém fala, professor, onde foi que você tirou isso daí, rapaz? Veio daqui da equação química, daquilo que eu falei, ó. Tem um aqui na frente, ó. Então, toda vez que eu tiver 1 mol de magnésio reagindo, eu vou estar liberando essa quantidade de energia aqui. Beleza? Então, só fiz pegar essa informação que está dentro da equação química e transportei para cá. Beleza. Por que eu transportei, professor? Para mim poder fazer a regra de 3. Beleza? Só, gente, que 1 mol de magnésio também corresponde a 24 gramas de magnésio. Por quê, professor? Porque aqui, ó, a massa molar não é 24 gramas por mol. Esse 24 gramas por mol quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 24 gramas, né, para 1 mol, né? 24 gramas para 1 mol. Essa é a minha relação que eu tenho. Então, se 1 mol libera 353, quer dizer que 24 gramas também vai liberar 353. Tranquilo, não tem segredo. Tá aqui, certo? Então, aqui é a nossa relação estequiométrica, bonitinho. E aí agora é a hora que eu vou resolver a questão. Como que eu vou resolver a questão? Se eu sei que 24 gramas liberou essa quantidade de energia, qual a quantidade de energia que 1000 kJ vai... Qual a quantidade de gramas que 1000 kJ de energia vai corresponder? Né? Que é o que a questão pede. Ó. Calcule a massa de magnésio necessária para que sejam liberados 1000 kJ. Eu sei que quando eu queimo 24 gramas de magnésio, queimo não. Quando eu coloco para reagir 24 gramas de magnésio, libera 353. Tá? E quando eu tenho uma equação, uma reação que libera 1000 kJ, qual a massa que foi utilizada para liberar 1000 kJ? É fácil, é só fazer a nossa famosa regra de 3. E aí, quando você faz a famosa regra de 3 aqui, ó, você vai achar um X igual a 68 gramas de magnésio. Então, quando eu tenho 1000 kJ de energia liberada, quer dizer que quer dizer que reagiram 68 gramas de magnésio. A regra de 3 aqui é fácil, né? É 24 vezes 1000, igual a x vezes 353. A x vai ser 24 vezes 1000 dividido por 353. Quando você faz a divisão, você acha 68 gramas de magnésio. Beleza? Conseguiram entender essa questão aí, pessoal? Sim ou não? Eu vou perguntar individual. Entendeu aí, Álvaro? Qual foi o problema? É o Felipe Peixoto, você tem que arredondar toda vez. Depende, Felipe. Depende, tá? É, depende. Na verdade, tem questões que as alternativas já estão com valor arredondado, né? E aí você acha o valor aproximado, você tem que arredondar. Mas nas nossas questões, é preferível que arredonde, beleza? Pode dar uns 67, se dá 67,89. O cara pode arredondar para 68, beleza? Então é preferível que arredonde, mas não é regra que toda vez tem que arredondar, não. Tá? Mas é preferível. Porque às vezes tem questão que dá o valor redondo e o cara chega no valor próximo e fala, não bateu, não bateu. Não, é porque a questão, as alternativas estão arredondadas. Entendeu? Então eu não vou deixar como regra que tem que arredondar, não, mas eu vou deixar a palavra como preferível. Preferível que arredonde. Beleza? Cadê a Maria Sofia, a Nayane, a Hélida, a Valéria? Conseguiram entender aí? Cauê, o Pedro, o Alessandro, o Salomão. Deixa eu ver se tem mais questões. Caramba, tem uma questão da Enem aqui, pelo amor de Deus. Um problema é
Pessoal, tem essa questão do Enem aqui, mas eu não estou querendo fazer ela não, porque eu estou querendo, como o tempo já está ficando muito corrido, eu tenho que fazer uma revisão aqui com vocês rápida, então nossa aula vai virar uma aula de 2 horas. O que eu vou fazer? Ela vai estar no slide aí com vocês, beleza? Que eu vou passar para vocês, ela vai estar no slide. Ela é uma questão, ela está já com a resolução, ela é autoexplicativa, tá? Então o que vai acontecer? Vocês vão pegar essa questão aqui, vão ler com calma o texto, vão ver o gráfico e vão ler a resolução com calma, também no caderno. E aí, se não entender, entre em contato comigo. Professor, não entendi aquela questão do Enem lá que está no slide. Não entendi. Beleza? Se entendeu, bola para frente. Beleza? Porque eu não quero fazer ela justamente por isso. Porque ainda falta muita coisa para a gente ver e o tempo que está voando. E aí ela vai estar no slide e vocês vão, vão conseguir fazer. Se vocês entenderem tudo que eu expliquei na aula de hoje, vocês vão conseguir entender essa questão. Beleza? Então vamos seguir. Tá? Essa aula aqui acabou. Vamos voltar. Deixa eu sair daqui e vou lá para a nossa aula de revisão. Tá? Deixa eu ir para a aula de revisão. Tira o fundo do ouvido aí, pessoal. Enquanto eu vou lá para a nossa aula de revisão, eu vou colocar a lista de frequência e vocês assinem aí. Enquanto vocês assinam, eu vou ali tomar uma água e já volto para a nossa aula de revisão. Tá? Cara, esse negócio é muito enjoado. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, ó, coloquei a lista de frequência, aí vocês assinam, enquanto isso eu vou beber uma água rápida aí, e daí eu volto aqui para a nossa aula 7. Beleza? Vamos lá, voltei. Todo mundo vendo o slide aí, né? Sim? Então vamos lá. Ó, eu prometo que essa nossa aula de revisão aqui, pessoal, vai durar aí 10 a 15 minutos, tá? Porque eu sei que todo mundo já está cansado. Daí, vai bater aí 1h30 de aula e ninguém tá muito. Como é que fala? Como a gente está no ensino remoto, a gente não está muito acostumado com aquele nível grande de aula, né? E aí o cara acaba cansando rápido. Então, vamos tentar falar rápido aqui, dando uma revisada. Beleza? De tudo aquilo que já foi falado no nosso termoquímica. E aí, quando acabar a revisão, e aí vai ser trabalho de vocês, né? Que é fazer lista de exercícios. Aí. A lista de exercícios, na verdade, nos próximos dias. Então, vamos lá. A parte de termoquímica, a gente estudou os processos endotérmicos e exotérmicos, né? Esses processos endotérmicos e exotérmicos, eles são classificados assim de acordo com a variação de entalpia, beleza? De acordo com a variação de entalpia. Se a variação de entalpia for maior que zero, o processo é endotérmico. Se a variação de entalpia é menor que zero, o processo é exotérmico. Alguém fala, professor, o que é o processo endotérmico? É aqueles que absorvem energia. Então, o ΔH é positivo. Professor, o que é o processo exotérmico? Os que liberam energia. ΔH negativo, tá? Outra coisa, nós estudamos também, lá nas aulas, entalpias e reações químicas. Vimos que a entalpia, ela é calculada assim, ó.
era calculado como sendo a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Beleza? Então, toda vez que tiver uma reação química, para não calcular a entalpia, é só somar a entalpia dos produtos e diminuir pela soma da entalpia dos reagentes, certo? Vimos a entalpia de formação, né? Que a entalpia é quando tem a formação de um mol dos compostos, sendo que os reagentes estão no estado padrão, a gente viu isso. Vimos a entalpia de combustão, que a entalpia é o calor liberado quando eu tenho a queima de um combustível na presença de oxigênio, entalpia de combustão. E vimos a entalpia de ligação, que é a entalpia envolvida na quebra e formação de ligações químicas, beleza? Aqui na parte de entalpia de ligação, eu quero falar com vocês um pouco mais, porque eu acho que nas aulas, lá nos vídeos que tem, ficou um pouco curto, tá? Essa explicação, e é necessário a gente aprofundar um pouco mais, tá? Então, vamos lá. Aqui ele mostra a ligação, tá? Uma ligação entre dois átomos, né? Hidrogênio e hidrogênio, ligação entre cloro-cloro, ligação entre hidrogênio e cloro. E aqui ele mostra a energia de ligação, 435, 243, 431, tá? Essa energia aqui de ligação é a energia que é necessária para formar a ligação ou a energia que é necessária para quebrar a ligação. Então, esse valor numérico aqui de 435,6, 243, eles têm dois significados, que é a energia necessária para formar a ligação, ou seja, a energia que é liberada quando forma a ligação e a energia que é necessária para quebrar a ligação. Tá? Então, você tem uma reação química você tem uma reação química na qual eu tenho o H2 reagindo com Cl2 para formar o 2HCl, eu tenho algumas características interessantes aqui. Ó. Primeira coisa, para eu pegar o H2 e reagir com Cl2, é necessário que o H2 sofra uma quebra, reaja com que o Cl2 também sofra uma quebra, aí eles irão se combinar para formar o HCl. Então, você tem processos de quebra e processos de formação de ligação. Alguém fala, professor, e qual vai ser o ΔH dessa reação? Não é produto menos reagentes? Não. Quando a gente está trabalhando com entalpia de ligação, o ΔH é calculado como sendo a energia necessária para romper as ligações e a energia necessária para e a energia liberada quando formam essas ligações. Tá? Então, aqui o ΔH é um pouquinho diferente. Alguém fala assim, professor, então quer dizer que aí vai ser um saldo energético, do tanto que eu gastei para romper e o tanto que eu ganhei quando as energias quando as moléculas foram formadas, é como se fosse um saldo energético? É como se fosse um saldo, beleza? Então, quem que foi rompido? As ligações H e as ligações do Cl foram rompidas aqui no reagente. E quem que foi formado, professor? A ligação HCl. De onde foi que veio esse 2, professor? O 2 é o coeficiente estequiométrico aqui, para manter a equação balanceada. E aí, depois, é só pegar os valores numéricos aqui, das equações que foram utilizadas para quebrar os valores, e os valores da equação do HCl que foi utilizada para formar, multiplicou por 2, você vai chegar nesse valor aqui. Ó. Beleza? Menos 183. Alguém fala, professor, não foi que veio 183? Foi quando eu fiz as somas aqui, as subtrações, então o 183 foi o meu saldo energético. Então, quando eu rompi as ligações e formei as ligações do outro lado e subtraí, eu tive um saldo de 183, ou seja, eu tive um saldo energético, foi o tanto de energia que foi liberada quando eu tenho essa reação química com base nas energias de ligação. Tá? É importante mencionar também que a quebra de uma ligação química é um processo endotérmico. Por quê, professor? Porque é necessário que eu forneça energia para a ligação química quebrar. E a formação, professor, de uma ligação química é um processo exotérmico? É sim, exotérmico. Aí se alguém fala, professor, eu não entendi essa última parte aí não. Aí, como a gente está numa aula de revisão, a gente tem que falar rápido e correr aqui, contra o tempo, vocês vão lá na aula 3 ou 4, não tenho certeza, lá tem um vídeo, tem os slides explicando direitinho aqui em papo de ligação com mais detalhes, beleza? Então vocês façam isso aí, por favor. Tá? E por fim, a gente estudou também lá na aula 5 a lei de Hess. Tá? O que estabelece a lei de Hess? Estabelece que quando eu tenho entalpias de reações intermediárias, 1 e 2, por exemplo, eu posso pegar essas entalpias e essas reações e inverter, multiplicar por 2, somar, fazer o que eu quiser, a fim de chegar numa equação final global. É como se fossem sistemas de equações da matemática, que a gente não soma as duas equações para ter uma equação global resultante. Aqui é do mesmo jeito, beleza? Então, digamos que eu tenho uma reação ó, A mais 2B formando C, e eu tenho outra reação C formando D e E. Aí, cada equação tem o seu ΔH característico. Quando eu somo as duas, o C, que está nos produtos aqui, ó, cancela com o C que está nos reagentes. E aí, no final, vou ter A mais 2B igual a D mais E.
E o ΔH, professor, vai ter o que com eles? Serão somados, porque eu somei as equações aqui, o ΔH também serão somados. Beleza? E aí, graficamente, a gente tem essa mesma ideia aqui. Tá? Você tem o A mais 2B formando C, tem o ΔH1. E o C formando D e E, que é essa equação aqui, ó, você tem o ΔH2. Então, o ΔH de A mais 2B para chegar em D e E vai percorrer esses dois caminhos de ΔH aqui. Se ele percorre esses dois caminhos, quer dizer que o ΔH de A mais 2B para chegar em D e E vai ser a soma dos dois ΔH aqui. Tá aqui, beleza? Alguém fala, professor, por que a gente utiliza essa lei de Hess aí? Que eu não assisti o vídeo, então não estou sem entender. Porque é o seguinte, pessoal, algumas equações químicas, a gente consegue calcular, algumas reações, a gente consegue calcular o ΔH delas, ou seja, a variação de entalpia, em um equipamento dentro do laboratório, chamado calorímetro. Eu coloco lá faço um experimento, coloco lá para a reação química acontecer dentro do calorímetro, e eu consigo medir a quantidade de calor que foi liberado, ou seja, a quantidade de a entalpia que foi liberada para a reação química eu consigo. Eu coloco lá na tabela, tá bonitinho. Só que tem reações químicas que eu não consigo medir, tá? São reações que são muito sensíveis, que acontecem só sob determinadas condições bem específicas. Outras reações que os reagentes são muito caros, não dá para medir. Outras reações que os reagentes são instáveis, têm pouca duração. E aí é impossível medir no laboratório a entalpia dessa reação química que envolve esses reagentes específicos. E aí o Hess, que foi esse cara que está aqui no título do nosso slide, ele foi um cara genial. Ele falou, beleza, se eu tenho a entalpia de algumas substâncias que são conhecidas, basta combinar as equações para chegar na entalpia da substância que eu quero. E ele fez isso, ele combinava as equações do jeito que ele queria lá, estabelecendo algumas regras, obviamente. Aí ele chegava numa equação global, numa reação global que ele queria calcular. Então a lei de Hess ela serve para calcular a entalpia de algumas reações de maneira teórica. Não são entalpias calculadas experimentalmente, são entalpias estimadas, são entalpias teóricas, beleza? Mais uma vez, assistam a um vídeo da lei de Hess que também fala um pouco sobre isso. E dá alguns exemplos práticos, aqui que são um exemplo genérico. Tá? E aí aqui tem algumas questões. Eu trouxe algumas questões para vocês teóricas, beleza? Para a gente comentar. Essa questão aqui eu vou deixar por último. Essa questão aqui eu vou deixar para vocês fazerem, eu vou fazer. O slide aí vocês vão fazer. E vou fazer... não, eu vou voltar para o vou fazer todos aqui no passo a passo. Tá? A gente ainda tem mais alguns minutinhos aí. Beleza? Essa questão aqui, ela mostra um gráfico em que eu tenho uma substância A formando B. Beleza? O A é quem? Reagente. Se o A é reagente, ele vai ter o quê? Uma entalpia dos reagentes, que é o HR. E o B é quem? Está do lado direito, produtos. Então vai ter a entalpia HP. Beleza? Eu quero calcular o ΔH dessa reação. Como calculo o ΔH dessa reação, pessoal? Não é sempre HP, entalpia dos produtos, menos entalpia dos reagentes? Alguém fala, então beleza. Eu já tenho essas informações. E aí a gente vai olhar aqui para o gráfico, beleza? A entalpia é o quê? É uma quantidade de calor, né? É uma energia. E essa seta aqui para cima está dizendo que a entalpia aumenta. Então está querendo dizer o quê aqui? Que a entalpia dos reagentes, que está aqui em cima, é maior que a entalpia dos produtos. Porque ela não está na parte de cima. Então eu sei já, outra informação que eu tenho, que a entalpia dos meus reagentes é maior que a entalpia dos produtos, né? A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Se a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos, o ΔH dessa reação aí vai ser o quê, pessoal? O ΔH dessa reação vai ser negativo, vai ser menor do que zero. Aí alguém fala, por quê, professor? Porque a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Então, se eu tenho a subtração de um número maior em relação ao outro, o meu valor vai ser negativo, né? É como se o HP valesse 5 e o HR valesse 10. Quando você tem 5 menos 10, vai dar o quê? Menos 5. Só um exemplo. Então, se o meu HR é maior que o HP, significa que o ΔH será menor do que zero. Então, de posse de todas as informações aqui, a gente vai analisar as alternativas aqui agora, beleza? Alguém fala, professor, por que você trouxe essa questão aí? Porque a gente já tinha falado muito de equação termoquímica, de processos, mas eu acho que a gente falou muito pouco sobre gráficos.
envolvidos na termoquímica, gráficos de nível de energia. Então, é muito importante a gente falar sobre esses gráficos aqui, que são questões comumente cobradas, tá? Então, vamos lá. Letra A. O gráfico representa uma reação endotérmica? Não. Se o ΔH é negativo, a reação é endotérmica, ela é exotérmica. Vamos lá. O gráfico representa uma reação exotérmica? Sim, é exotérmica. ΔH é menor do que zero. Letra B. Beleza? Vamos ver se as outras alternativas também estão erradas? Vamos lá, letra C. A entalpia dos reagentes é igual à entalpia dos produtos? Não. A entalpia dos reagentes está aqui em cima, os produtos estão aqui embaixo. Não são iguais. Vamos lá. Letra D. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes? Não, a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Aí vamos lá, letra E. A variação de entalpia é maior que zero? Não, a variação de entalpia aqui, ó, ela é menor do que zero. Então, a letra B está correta, de acordo com a interpretação do gráfico e dos nossos dados aqui. Entenderam essa questão aí, sim ou não? O pessoal está cansado, hein? Então, aí, beleza. Aí essa questão aqui, ela é muito similar a essa anterior, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Aí vocês fazem lá, depois me mandem a resposta, perguntando para mim, professor, a resposta é essa, beleza, aí eu vou confirmar com vocês vão fazer. Mas é o mesmo estilo, tá? Ele trata o gráfico e aí ele vai perguntar se o processo é endotérmico, é exotérmico, não sei o que, não sei o que, mesma ideia. Eu não vou fazer para a gente não, pra gente correr e ver mais coisas, tá? Essa outra questão aqui é bem facinha. Caiu na Universidade Federal do Piauí, fala sobre caldeiras térmicas, tá? Vou ler ela rápido aqui, vamos fazer rapidão, para a gente encerrar a aula. As caldeiras são máquinas térmicas utilizadas como fonte de energia em processos industriais. Como que acontece isso? Essas caldeiras, né, repetindo, são máquinas térmicas utilizadas como fonte de energia em processos industriais, pela produção de vapor de água a partir de combustível sólido, lenha ou líquido. Ou seja, o cara tem uma caldeira, ele coloca a lenha lá dentro, né, que é um sólido ou líquido, né? E aí quando esse sólido que a lenha queima, ele vai liberar vapor de água e vai liberar energia, tá? Então ele vai queimar a lenha lá dentro, vai liberar vapor de água e energia. Aí ele fala assim, marque a denominação correta para esse tipo de calor de reação obtido nas caldeiras. Aí ele fala assim, letra A, neutralização? Não, tá errado. Neutralização é quando você tem as reações ácido-base, tá? Formação? Não. Formação é quando você tem substância simples formando um mol de uma substância composta, tá? Solução, calor de solução? Não. Calor de solução, quando eu estou dissolvendo uma substância na outra e ele tem um calor atribuído àquela dissolução. É um calor de ligação? Não. Aqui é quando tem formação e rompimento de ligações. A letra E, é um calor de combustão? Sim. Por quê? Porque essas caldeiras são máquinas térmicas, está queimando combustível, está queimando sólido ou líquido. Então aqui a gente tem um calor de combustão. Tá? Então combustão, sempre que vocês ouvirem falar na palavra combustão, ela quer dizer o quê? Quer dizer queima de alguma coisa. Beleza? Então, as máquinas térmicas funcionam sob condições o calor envolvido nas máquinas térmicas são calores de combustão. Beleza? E por fim, a nossa última questão, tá? Essa questão, ela é uma questão lá de São Paulo. Ela fala assim, ó, no funcionamento de um motor, a energia envolvida na combustão do N-octano, que é a gasolina, promove a expansão dos gases. Né? Esse promove a expansão dos gases quer dizer que ele libera gás. Tá? Quando você está queimando, tá queimando gasolina dentro do motor. Tá? E também promove o aquecimento do motor. Né? Está liberando calor, né? Vai aquecer o motor, obviamente. E assim conclui-se que a soma das energias envolvidas na formação de todas as ligações químicas a gente vai lembrar aqui, ó, quando a gente está trabalhando com ΔH de ligação, a gente tem o quê? ΔH de ligação é igual à energia que eu utilizei para romper, né, as ligações, menos a energia que eu utilizei, ou que eu ganhei quando é formada as ligações. Beleza? Formado.
forma de formação, beleza? Só que esses motores são motores de combustão, né? Ó, o Pro falou aqui, ó, envolvido na combustão, motor de combustão. Então, se é um motor de combustão, eu vou saber já que o meu ΔH será menor do que zero. Por quê? Todo processo de combustão envolve entalpia negativa, ΔH menor do que zero. Se o ΔH é menor do que zero, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha energia para formar as ligações, ela vai ser maior que a energia que eu utilizei para romper. Beleza? Essa é a relação que a gente utilizou lá na questão anterior. Tá? Por que, professor, ela é maior? Para ela é maior, para esse ΔH aqui ser negativo. É necessário que esse termo seja maior do que esse. Beleza? O ΔH ser negativo. Então, de posse desses esqueminhas que eu montei aqui, eu vou pôr alternativas. E ele quer saber isso, ó. Ele quer saber a relação entre as energias envolvidas na formação das ligações e as outras energias envolvidas no rompimento. Então, vamos ler a alternativa aqui, ó. Ele fala assim, ó, a soma das energias envolvidas na formação de todas as ligações químicas é maior que a soma das energias envolvidas no rompimento de todas as ligações químicas e faz o processo ser endotérmico. Essa questão aqui, pessoal, está errada. Por quê? Ele fala que a soma das energias envolvidas na formação é maior que a soma das energias envolvidas no rompimento. Essa parte está correta, beleza. Está correto. Só que ele fala que faz o processo ser endotérmico. Não, aqui está errado. O processo não é endotérmico. O processo é exotérmico. Toda combustão é um processo exotérmico, ΔH menor do que zero. Beleza? Então vamos para a letra B. Ele fala que a energia de formação das ligações é menor que a energia envolvida em um rompimento. Aqui já está errado, porque a energia de formação é maior. Aqui, ó. Então a letra B já está errada. Beleza? Letra C. Ele fala que a energia de formação das ligações, letra C, é maior que a energia envolvida no rompimento. Beleza. E fala que isso faz com que o processo seja exotérmico. Beleza. Então a letra C está correta. As duas coisas estão corretas. Beleza? A entalpia de formação é maior que a entalpia de rompimento e o ΔH é menor do que zero, que é exotérmico. Então a letra C está correta. Beleza? Então, gente, encerrando aqui, não tem mais nada não. Encerrando aqui a nossa aula de hoje, tá? Foi uma aula extensa, beleza? Porque a gente teve que ver conteúdo novo, teve que revisar algumas coisas, mas eu quero deixar claro o seguinte, ó. Para mim revisar, o ideal seria que vocês todos já tivessem visto as coisas anteriores, porque senão a revisão vira como se fosse a primeira vez que vocês estão vendo o assunto. E aí não funciona, né? Porque na revisão a gente tem que falar rápido, é só revisão. Então pode ser que na revisão ninguém entendeu muita coisa, mas é porque está faltando assistir os vídeos do passo a passo. Então, mais tarde, eu vou estar postando para vocês a gravação da aula de hoje, para vocês reverem com calma. Vou estar postando também os slides aí da aula de hoje. E aí, eu vou deixar o resto com vocês, que é fazer as nossas questões, tá? Eu não vou postar material amanhã, nem sábado, para deixar vocês trabalharem aí nessas questões, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês já sabem, pode escrever lá no Classroom, mensagem lá para a gente conversar, tirando dúvida. Pode escrever no WhatsApp aí também, quem já tem. E a gente vai tentando resolver da melhor maneira possível. Agora com vocês aí, tá? Tem o prazo de entrega, que na verdade eu nem sei, acho que até terça ou quarta da próxima semana, não sei. Mas não deixe para cima da hora, tá? Trabalhem bem e trabalhem para resolver o quanto antes, que a gente precisa ver conteúdo, tá? Vocês sabem que a gente está atrasado, não vai dar para ver tudo que eu havia planejado, mas esse tema que a gente já terminou, eu já quero começar o outro, que é cinética, que envolve velocidade das reações, tá? A gente estudou nesse conteúdo aqui as energias das reações e o próximo é a velocidade das reações, tá? Então, eu quero ver esse assunto com vocês ainda. Beleza? Então, estou encerrando a aula de hoje aí. Forte abraço para todos vocês, um bom dia, bom descanso aí. E depois, trabalho, beleza? Valeu e até mais. Valeu.